Olá, meus amigos, bom dia. Nós estamos continuando a nossa catequese e estamos refletindo sobre os artigos da nossa profissão de fé, o Credo. E nós já dissemos as razões por que nós cremos, o que significa crer. Nós já aprendemos porque nós cremos em Deus Pai, eterno e todo-poderoso, Criador do céu e da terra. E agora nós estamos numa catequese sobre o Deus Trindade. Já nas últimas falas nossas, nos últimos encontros que nós fizemos, nós percorremos o Antigo Testamento buscando elementos para justificar a nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje nós começamos a encontrar ou a ir buscar no Novo Testamento esses elementos, porque é preciso a todo momento dar as razões da nossa fé e é preciso aprofundar a nossa fé. O próprio Jesus nos manda avançar para águas mais profundas, para que na superficialidade nós não desistamos de ir ao encontro dele. Por isso vamos então examinar os textos do Novo Testamento. E começamos com uma passagem que é conhecida, que é a passagem do batismo de Jesus. No Evangelho, Jesus vai ao encontro de João Batista, ali no Jordão ele é batizado, e ao sair da água, aquela surpreendente cena onde o Pai se faz ouvir a partir da nuvem, a nuvem faz falar o Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em ti eu ponho o meu bem-querer. E diz no Evangelho narrado, naquela cena, que o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. Marcante também é o mandato missionário de Jesus, que nós o encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e seguinte. É um relato pós-pascal. Jesus ressuscitado dos mortos, na iminência de subir para o Pai, ele envia os seus discípulos, porque Jesus deixou plantada a semente do reino e também as primícias da igreja. E ela tem a missão de continuar a sua tarefa missionária. Por isso Jesus reúne os seus discípulos e diz: e depois e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A passagem onde se pode perceber com mais clareza a trindade de pessoas em Deus é aquela onde Jesus promete enviar o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e seguintes. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade. São aqui, notadamente, três pessoas distintas: o Pai que dá e envia, o Filho que envia da parte do Pai e no nome de quem se faz o envio, o Espírito Santo que é enviado e que é outro que não o Pai e o Filho. Assim, caros amigos, é que se dirá na anunciação que Maria Santíssima dará à luz o Filho do Altíssimo, e o Espírito Santo a cobrirá com a sua sombra. O fato é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas realmente distintas entre si, conservando a unidade de natureza. Porém, cada um é pessoa à sua maneira. O primeiro, o Pai, é pessoa pela sua paternidade, o outro por sua filiação, e o Espírito, que não é o terceiro polo, é pessoa, é comunhão entre o Pai e o Filho. É o amor que une os dois. O Pai é o que gera, o Pai é a fonte, o Filho é o gerado e o Espírito Santo é a geração. Cada uma das pessoas trinitárias
tem um papel na obra da salvação do homem. Deus salva por meio de Cristo num só Espírito. E por meio de Cristo, num só Espírito, nós temos acesso ao Pai. É sempre o Espírito Santo que nos faz filhos. É sempre o Espírito Santo que nos leva ao Pai mediante o Filho. É o Espírito que nos faz filhos no Filho e nos leva a clamar com o Filho que Deus é nosso Pai. Abá, ó Pai. Vamos considerar ainda um outro texto, segunda carta de São Paulo aos Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Notamos aqui, mais uma vez, 3 pessoas distintas, mas os 3 têm a mesma autoridade divina, porque eles produzem os dons sobrenaturais que provêm de um só Deus. A graça, o amor e a comunhão são dons que vêm do nosso Deus. E aqui eu me sirvo de um curso de iniciação teológica por correspondência de Dom Estevão Bittencourt, monge beneditino, para dizer o seguinte: nesta fórmula, Deus Pai é tido como amor, pois na verdade foi como amor que ele quis se identificar no Novo Testamento. Esse amor tem um sorriso que nós chamamos de graça, sorriso para os homens, que é o Filho feito homem, manifestação do Pai. Essa graça se comunica a cada ser humano mediante o Espírito Santo, ao qual, portanto, é atribuída a comunhão. Com esses elementos, nós podemos assim, já nesse primeiro momento, dizer que no Antigo Testamento é clara a distinção de pessoas em nosso Deus. Ele se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Nós continuaremos a falar sobre isso no nosso próximo encontro. Quero agradecer a Pascom pela paciência, a Pascom de Cruzeta pela paciência de estar sempre conosco, transmitindo as nossas celebrações, também gravando as nossas mensagens, e a membra da Pascom que nos ajudou hoje foi a nutricionista Rúbia Baracho. Se vocês tiverem interesse, podem procurá-la. A nossa amiga Rúbia Baracho está aqui gravando esta mensagem comigo. Eu quero aproveitar para desejar a você um bom final de semana. Nós estaremos celebrando o 5º domingo da Quaresma, já nos aproximando da Páscoa. E que este final de semana seja de muita alegria e de esperança para todos vocês. Agora, invocamos a bênção do nosso Deus sobre você e sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser.